Olá novamente, eis-me aqui com grande satisfação poder partilhar convosco um pouco de informação, nutrir a nossa alma, coisas boas, conhecimento e algo que vai nos dar, favorecer, nos possibilitar crescimento pessoal. Sabemos que o verdadeiro pão da vida, que alimenta o corpo e a alma e o espírito, a palavra de Cristo, é o Senhor Jesus, mas as culturas e conhecimentos seculares também são importantes, tais como a educação financeira e etc. Então, sem delongas, vamos lá falar um pouco sobre as correntes filosóficas. Vemos que os gregos possuíam um grande interesse pelas ciências e eram bons em quase tudo. Tentaram explicar o mundo cientificamente e isso os tornou filósofos. A filosofia ultrapassou a fronteira a partir do domínio macedônico e depois pelos romanos, tornando-se a base do nosso mundo ocidental. Os filósofos denominados pré-socráticos procuravam descobrir o que é a parte da realidade física, o que era a realidade, ousando procurar até uma explicação científica e se interrogavam-se sobre a natureza, physis, e foram chamados de físicos. O objetivo de investigação eram os cosmos. Cosmos vem da palavra significa ordem. Designam o universo como uma ordem, todo organizado. Os filósofos Leucipo e Demócritos elaboraram a teoria cosmológica Arché, que definia como princípio de tudo o que eles chamaram de átomos, ou seja, átomo é aquilo que não pode ser dividido. A orientação filosófica desapareceu da nossa cultura e a necessidade de trazê-la, porque o mundo é um lugar conturbado, está muito volátil, instável, complicado e perigoso. Precisamos de recursos para administrar o que acontece ao nosso redor. Muitos são os casos de pessoas que sofrem vários transtornos psicológicos, emocionais. Creio que por falta desses recursos, falta da cultura em si, são jovens vazios. Eu sei, eu vivo e eu amo, eu sei o que estou falando. E lembrando que há duas espécies de excelência, a intelectual e a moral. A excelência intelectual desenvolve-se com a instrução. Isso, buscar o conhecimento, cultura, vários assuntos, múltiplos. A palavra de Deus diz que a sabedoria ela é multiforme, sendo que também variados conteúdos distintos é uma forma de exercitar o nosso cérebro. Desenvolve, expande o nosso intelecto. Então é importante, é muito importante nos aprofundarmos, estudarmos, nos aperfeiçoarmos. Eu, como ser humano, tenho isso, meu próprio exemplo, tiro a mim mesmo como meu próprio exemplo. Que eu sou hoje o que eu era há 5 anos atrás. Então temos que desenvolver
essas duas excelências, a moral e o intelectual. O intelectual está ligado à instrução, à cultura, e essa excelência moral, hábito, aquela história, o bem e o mal está todos os dias diante dos nossos olhos, que você escolhe. Geralmente temos nossa cultura e acharmos desculpas, vamos dizer, para o nosso mau hábito cultural relacionado à canalice, corrupção como um todo, querer dar bem a qualquer custo acima das pessoas, prejudicando o outro. Isso não é de fato uma cultura nossa, mas são escolhas, são hábitos que vão passando de gerações a gerações. Outrora, dias atrás, no serviço, o cidadão comentar, não teve com meu avô, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, o avô dele já falava isso, ele captou, fala a mesma coisa e vai se perpetuando em gerações as mais ações, as nossas corrupção do dia a dia. Sempre eu falo, para termos um país melhor, passa por mim, passa por você. Nós temos que eliminar a corrupção existente em nós. Temos que mortificá-la. Nós não podemos ser perfeitos. Já vi pessoas questionando. A podridão é tão grande que já vi pessoas questionando uma pessoa a outra, querendo se integrar, falando a forma de argumentação era associando essa pessoa à perfeição, a Deus, como se alguém, um ser humano, pudesse ser perfeito. Não, nós não podemos ser perfeitos, mas não devemos e não é correto, e não é, e até covarde você usar pretexto para suas corrupções, para os seus mais hábitos, para as suas escolhas do mal que se faça no dia a dia. Assuma e pronto, sem pretexto, sem mais, sem frescura. Um dia eu parei, analisei e tive que reconhecer que eu era mais um brasileiro corrupto, que nossa cultura perpetua isso. E após isso, me reconhecer, como é que eu vou ver a necessidade de mudança em mim, em algo, se eu não nem sequer enxergo esse mal que existe em mim, muito relacionado à questão de preconceito. Todos nós utilizamos um contra o outro no dia a dia, independente de qualquer coisa, porque temos a nossa cultura, temos o nosso dia a dia, nesse mundo material, neste mundo superficial, nesse mundo maligno, nesse mundo avarento. As pessoas dão valor às aparências. Aquela pessoa que chega em um lugar, você que tenha posses, tratamos o próximo, fazemos acepção de pessoas, as pessoas querem tratar o outro meramente pela superficialidade, questão material, questão econômica, socioeconômica. Por isso eu digo que nós, no dia a dia, acabamos nos ferindo inconscientemente um ao outro, porque acabamos expondo o nosso pior, o nosso preconceito através da excepção de pessoas ligado
diretamente a isso. Isso é uma das coisas que eu particularmente fiz uma interpretação. É a raiz de todo tipo de preconceito que eu vejo por aí pela sociedade. Preconceito, uma ideia previamente de alguma pessoa por algo estritamente superficial. Não conheço aquela pessoa, nada sobre ela, apenas pela minha interpretação, uma interpretação superficial, não, errônea. Damos o valor ou não para as pessoas. Vamos lá, as principais correntes filosóficas, algumas, né? O estoicismo, o princípio dela é levarmos uma vida virtuosa, elevar-se além da paixão, da dor, do prazer, e ver e tratar com indiferença essas coisas, a dor, a paixão, né? É como se harmoniza-se com o que a palavra diz, fazer, amar, plantar o bem, semear o bem, amar o próximo. Eu particularmente aprendi que temos que fazer o bem para as pessoas, não esperando por elas, porque as escrituras afirmam que o pendor da carne é para o mal. Somos sim maus. Temos parte em nossa natureza, em nossa personalidade, que somos mais sim. E qual lado você vai? Nós buscamos evidenciar, nós damos ao próximo, damos amor, damos o bem, ou damos o pior de nós? Geralmente damos o pior de nós, né? Sem hipocrisia. Não fazer nada por reconhecimento do ser humano. O ser humano é mau, é ingrato, é injusto. Somos injustos, sim. Há pessoas que já vi, já conversei, e a pessoa não se vê como injusto pela relativização da visão de mal que se temos uma sociedade subjetiva, onde tudo é aquele bom e velho. Eu acho. Ah, mas eu não entendo assim. Pessoas que não sabem interpretar um texto. Ah, mas foi culpa do Estado. E não procura ser um autodidata, não procura corrigir esse erro. A pessoa se torna prevaricador, vamos dizer, um dever seu, já que o Estado falhou, temos uma educação falha, nós devemos chamar a responsabilidade para nós. E ao contrário, as pessoas querem apenas achar um culpado, né? Querem se vitimizar. Então, o estoicismo vem observando que tanto essa como outras fontes filosóficas, de uma maneira inconsciente, de uma maneira instintiva, nós utilizamos, e as pessoas são conduzidas, vivem, fazem, seguem essas linhas
sem saber. Por trevas estão cegas, né? Inclusive eu. Inclusive eu, né? Primeiramente tem que começar comigo, né? Sim. Quero jamais ser o hipócrita, né? Então por isso que eu procurei. É uma dos assuntos que eu mais tenho estudado recentemente, né? Lógico, não estudo só sobre um assunto. A sabedoria é multiforme. Eu estudo sobre investimento, educação financeira, marketing, enfim. Então tudo que vier para somar, tudo sabedoria, qualquer sabedoria dos livros é bem-vindo. Então, um dos assuntos que eu mais venho, eu como cidadão, como vigilante, como brasileiro, tenho o dever, tenho uma obrigação moral, mesmo que ninguém reconheça o meu autodesenvolvimento, interdesenvolvimento, intradesenvolvimento intelectual, porque eu estou comprometido em passar um país melhor para os meus filhos. E posteriormente, os netos também viverem em um país muito melhor. Aquele trabalho de formiguinha, né? Depois do estoicismo tem epicurismo. O lema destes filósofos, né, desta linhagem filosófica, é: não se preocupe, seja feliz, né? É engraçado que é real, é presente, são coisas que nós vivemos, né? E afirmava Sócrates, afirmava que situações e pensamentos, pessoas anteriores a nós que nos antecederam, viveram, já desenvolveram tais pensamentos, já passaram por tais situações. Então é necessário retornarmos, sim, sempre dar um passeio histórico geral, a caminhada dos homens aqui na Terra. 6.000 anos, 4, mais ou menos isso. O ser humano tem, está aqui em cima desse globo caminhando, né? Então, esses pensamentos filosóficos são atemporais, né? Não se preocupe, seja feliz, né? E a questão-chave da filosofia medieval é a harmonização das esferas da fé e da razão, né? Outra coisa bem atual que nós vivemos, né? Daí a necessidade do estudo da filosofia, não só filosofia, tudo, todo tipo de conteúdo. Vamos minar, nutrir nosso intelecto, nutrir nosso cérebro, exercitá-lo, ele como músculo. Se não exercitarmos, atrofia, né? Falar em músculo também é necessário, é muito importante a educação, exercício físico, né? Procuro fazer de uma maneira mais regular possível. Aqui mesmo em minha casa, assim, vários exercícios físicos. Então procuro cuidar do meu corpo, da minha alma, do meu espírito, né? Eu como ser humano tricótono, né? Essas três estruturas eu procuro nutrir a todas, né? Passamos pelo estoicismo, que é o princípio levarmos uma vida virtuosa, o epicurismo, né? Se preocupe, seja feliz. Agora vamos passar a filosofia medieval,
que é a harmonização das esferas da fé e da razão, chamado de período patrístico, ou seja, uma representação da cultura cristã pelo pensamento dos padres, né? A Idade Média. Né? Temos também o racionalismo. O racionalismo nada mais é que fundamentado, como o próprio nome já está falando, pelo raciocínio, né? O uso da razão e da lógica como via de acesso ao conhecimento. De novo, nós utilizamos esses meios, esses mecanismos de uma maneira instintiva, inconsciente, né? Após o racionalismo tem o empirismo, né? Que acredita na experiência como uma única ou principal formadora das ideias e fonte de conhecimento. Então o empirismo acredita na experiência, que lembra um pouco do adolescente, né? Rebelde, né? Acha que sabe de tudo, pai e mãe fala, já passou por aquela situação, muitas vezes quebrou a cara naquela situação, quer prevenir o cidadão a não passar pelo mesmo processo, possibilitando ali um atalho, mas detentores da sabedoria que é os adolescentes, né, eles acham que sabem de tudo, né? Acham que quanto mais as coisas tomam as escolhas que eles tomam são as mais assertivas, mais sábias, mas a qual nós vemos nas periferias, né, muitos, uma vida financeira e social triste, né, estagnado. Vemos em um país onde muitos jovens não trabalham, não estudam, né, e fruto desse pela tolice, né, de ouvir e não ouvir os mais velhos e fazer um pouco do uso do empirismo, né, negativamente, né, acredita sim nas experiências como única ou principal formadora das ideias, fonte do conhecimento. Temos o iluminismo, que defende o domínio da razão sobre a visão teocêntrica. Né? Visão teocêntrica, para quem não sabe, é Deus como soberano, centro de tudo. Né? O iluminismo refuta essa ideia, né? Um ser divino superior e supremo, então defende o domínio da razão sobre a visão teocêntrica, que segundo os filósofos iluministas bloqueia a evolução humana. A postura analítica iluminista é para o homem refletir sobre o mundo. E para ele refletir sobre tal mundo, ele precisa conhecê-lo, perceber e ser capaz de captar o que acontece no mundo ao seu redor. É possível conhecer e experimentar pelos órgãos e pelos sentidos, captar pelos sentidos e interpretar pela inteligência e as experiências e analisá-las, concluindo se são verdadeiras ou não, transformá-las em pensamentos e transmiti-las para outro por meio da nossa inteligência, pelo nosso intelecto, né? Então esse é o modo de ver, de abordar a filosofia iluminista. Temos a filosofia, a corrente existencialista, que acredita que não há objetivos certos ou errados,
que os indivíduos são livres para suas escolhas e responsáveis por suas ações. Novamente, a existencialista acredita que não há objetivos certos ou errados e que os indivíduos são livres para suas escolhas responsáveis por suas ações. Por fim, temos a escola de Frankfurt. A principal linha ela é teórica crítica, que pretende desenvolver ideias ligadas aos problemas sociais do ponto de vista sociológico e filosófico, com pretensão de transformar a sociedade. E se transformar o que se vê, né? De uma maneira velada, de uma maneira explícita para uns, velada para outros, mas que no geral faz parte também da corrente existencialista, né? Que o mundo ele tem que ser transformado. E o conceito existencialista, na filosofia existencialista, se não estiver enganado, subdivide-se em os materialistas, que vem Karl Marx, né? O seu socialismo, que é outra corrente filosófica bem forte, bem presente no nosso dia a dia hoje, na qual muitos vivem influenciados pela tal e nem sequer divulga, defende sem ter consciência, né? Sem saber. Impressionante. E o mais impressionante não é não sabermos, é não procurarmos saber as fontes, porquê das coisas, né? As pessoas se acomodam. Então tem dentro da corrente existencialista, tem esse mais material, transformação. A realidade tem que ser transformada, uma visão mais materialista, e tem a outra, né? Que eu não estou recordando agora. Tem a tese, a antítese e a tese e a conclusão, se não me engano. Sim, mas é dentro da filosofia existencialista. Sou apenas um cidadão comum. Estou procurando, de alguma maneira, dissipar as trevas, né, que cobrem nossa sociedade, as trevas da desinformação, as trevas literais e as trevas figuradas, né, no sentido figurado, né, desinformação. Então, cabe a nós tomarmos nossa responsabilidade como somos. Cada cidadão é um agente e temos que sempre lutar e optar pelo bem, pela verdade, pela luz, primar pelos princípios fundamentais que o Criador deixou para nós, né, como humanidade, a qual nós como humanidade somos quebradores, somos descumpridores das leis divinas, né? Mas graças ao bom Deus que o Senhor Jesus
veio até nós, fez tudo criador, possibilitou religar, e não é o homem, não foi o homem, não é a instituição, mas o próprio Criador que veio e que permitiu e nos religou a Ele, né? Através da sua palavra, através dos seus princípios, e assim possamos cada vez mais nos aperfeiçoar, possamos prezar pelo desenvolvimento pessoal, intelectual, prezar por melhorarmos cada vez mais como pessoa, né? Sim, eu agradeço ao Criador pela oportunidade, agradeço por tudo, pelas misericórdias. Assim, esse foi o assunto de hoje, as correntes filosóficas. Com o mundo no qual nós vivemos, é isso. Por isso que ele é tão preocupado, tão confuso. Vivemos em um mundo, ao qual agentes, homens, estão empenhados em transformar, destruir as estruturas deixadas pelo Criador, como família, reinventar um discurso aí que disse de novas famílias, união de pessoas do mesmo sexo, coisa e tal. Para quem quer viver, ok. Falta tolerância, né? Não podemos, assim como nós não podemos, não devemos obrigar ou recriminar eles que querem tais práticas das vidas. Então tem uma força que quer recriminar e destruir, põe a palavra de Deus como opressora e repressora, né? Sabendo que isso tudo faz parte do espectro superior maior, né? Sabemos os que creem, que as profecias são para os que creem, que está por trás, que o mundo já é maligno, e que assim devemos olhar para a palavra, ser como Cristo, ser tolerantes, flexíveis, resilientes, amorosos, pacientes, mas explanar sempre a verdade. Ser livre, as pessoas são livres, são tão livres que muitos saem de suas casas e vão roubar, destruir a vida de outras. Mas o justo juiz, há um juiz deste mundo, qual todos aqueles que plantam o mal recebem o mal. E a palavra fiel de Deus afirma que o homem maligno, a vida dele é breve aqui na terra, né? Quem planta o mal recebe o mal, devemos plantar o bem vai receber o bem. Assim, nesta sociedade conturbada, nessa sociedade bagunçada, confusa, bagunçada na ótica cristã, para quem vive por os outros meios de vida sem ser cristão, para eles é normal, ok. Não interfere, não muda de ouvi-los como pessoas, como ser humano. Temos que ser fraternos, independente de qualquer coisa que venha. Não devemos usar as diferenças de pensamentos ou de posição, de qualquer tipo de diferença. Não devemos aproveitar e utilizar essas diferenças para construir barreiras e muros e divisão entre nós. Devemos usar essas diferenças para nos achegarmos aos outros, compreender como é que o outro vê, qual é a visão de mundo dele. Eu, pelo menos, tenho essa curiosidade, né?
imergir no mundo dele, não para viver, mas para conhecer. Só assim, imergindo no mundo do meu próximo, é que eu vou ter a total, justa e correta capacidade de tirar conceitos, posições e dar o devido valor às pessoas como ser humano. Não devemos potencializar as divisões, mas se unir. Então, possamos cada um nos unirmos e ampliando esta visão para a visão política partidária, né? Não devemos deixar nos infectar por os políticos. Cada político também tem suas correntes filosóficas, né? E são guiados por isso, né? A direita tem um, a esquerda tem outro, devemos pesquisar e saber quais são, né? E devemos não deixar nos envolver política, confundir política com ideologia política partidária. Né? Temos que ter esse cuidado. Né? Então, conhecimento é que amplia os horizontes, derruba essas barreiras, tira assim o tampo dos nossos olhos, as escamas dos olhos, né? Então, que o Senhor venha nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Que o vosso irmão Cristo, que deseja de todo coração, possamos ter uma vida em paz, sossegada, em nome de Jesus.